Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa questão super importante. O que significa ser professor no mundo de hoje? É uma profissão que está passando por uma crise, sem dúvida, mas também por uma transformação gigante. Para começar, vamos pensar numa pergunta que parece simples, mas que é a base de tudo. Afinal, o que faz um grande professor? A resposta, na verdade, revela uma tensão enorme que vive no coração da educação, principalmente dentro da universidade. Vamos lá, a universidade tradicionalmente sempre colocou num pedestal a figura do pesquisador especialista. Sabe, aquela pessoa que domina um campo do saber. Só que tem um detalhe: dominar um assunto e saber ensinar esse assunto são duas coisas bem diferentes. De um lado da balança está o foco em publicar artigos, em ganhar status acadêmico. Do outro lado está a arte de formar pessoas, de ensinar a pensar. O problema é que o sistema, na maioria das vezes, valoriza e recompensa muito mais um lado do que o outro. E é justamente essa tensão que leva a gente para o nosso primeiro ponto, essa promessa que a universidade parece não cumprir, onde a mania de priorizar a pesquisa acaba criando problemas bem sérios para o ensino de verdade. Para descrever esse cenário, Pimenta e Almeida usam uma metáfora que é, olha, perfeita: a fast-foodização da universidade. Pensa só, um sistema que funciona como uma linha de produção, tudo rápido, eficiente, mas que no processo pode perder o mais importante: a nutrição, a profundidade. O aprendizado vira uma coisa rápida e ligeira. E quais são os efeitos colaterais disso na prática? Bom, o percurso de formação acaba virando um supermercado. As disciplinas são só produtos na prateleira, que a gente pega para juntar créditos e conseguir um diploma. A carreira do professor, que vira uma corrida para publicar, se afasta da missão de formar. O resultado? Um abismo enorme entre o que a academia valoriza e o mundo real dos estudantes. Mas, olha, nem tudo está perdido. Tem gente tentando virar esse jogo. Um bom exemplo é a Universidade de São Paulo. Eles criaram um plano de 3 passos. Primeiro, começaram a valorizar de verdade o ensino na carreira do professor. Segundo, e essa ideia é genial, criaram um programa para os próprios alunos pesquisarem como o ensino acontece nos seus cursos. E terceiro, passaram a oferecer formação pedagógica para os professores. É um caso concreto que mostra que dá para mudar. Ok, a gente já viu o problema dentro dos muros da universidade. Agora vamos explorar uma ideia que vai além, uma ideia mais radical. A possibilidade de que, nesse nosso mundo lotado de informação, o papel do professor como a gente conhece talvez esteja ficando para trás. O autor José Carlos Libânio joga na mesa a pergunta que tira o sono de muito educador. Com tanta tecnologia, com tanta informação na palma da mão, será que a profissão de professor perdeu o sentido? Será que, no fim das contas, o Google e a inteligência artificial podem fazer esse trabalho? A resposta de Libaneio é um sonoro não. O ponto-chave é que o papel da escola e do professor precisa mudar, e muito. Não se trata mais de ser a única fonte de informação. O desafio agora é ensinar a pensar e aprender a aprender. O grande valor do professor hoje é dar as ferramentas para a gente conseguir navegar nesse oceano de dados com um olhar crítico. Ok, então o caminho parece esse, né? Um professor que não só entrega conteúdo, mas que reflete e ensina a pensar. Isso nos leva a um modelo que ficou bem famoso, o do professor reflexivo. Só que, como a gente vai ver, até as melhores ideias podem ter seus limites e perigos. Mas o que é esse tal de professor reflexivo? É a ideia daquele profissional que está sempre se questionando, sabe? Analisando a própria prática, vendo o que funciona ou o que não funciona, se adaptando, experimentando. Em vez de só seguir um manual, ele aprende fazendo. Parece o ideal, não é mesmo? Pois é, mas aí que mora o perigo. Os críticos apontam alguns riscos. Esse modelo pode acabar desvalorizando a teoria, o conhecimento científico, e focando demais só na experiência de cada um. Corre o risco de virar só um discurso bonito, um jargão da moda. E, o mais grave, joga toda a responsabilidade da mudança nas costas do professor, como se o sistema não tivesse problema nenhum. Isso pode abrir espaço para o ensino baseado no eu acho que, no puro subjetivismo. Até agora, a gente falou muito sobre como se ensina. Mas e se o buraco for mais embaixo? E se o problema real for o que a gente considera como conhecimento válido para ser ensinado? Agora a gente chega num ponto que vira o jogo, uma ideia que reformula toda a discussão. Para entender essa virada de chave, a gente precisa conhecer o trabalho do sociólogo Boaventura de Souza Santos. Ele não questiona só a pedagogia, ele vai na raiz do nosso sistema de saber, algo que ele chama de império cognitivo. Santos traz um conceito chamado epistemologias do Sul. E calma, isso não tem a ver com o mapa mundi. É um sul simbólico, que representa todos os conhecimentos que nasceram da luta, da resistência de grupos que foram oprimidos ao longo da história.
É uma busca para validar saberes que sempre foram deixados de lado. E para a gente entender como essa exclusão de saberes acontece na prática, ele usa uma imagem muito forte, a do pensamento abissal. Imagina que existe uma linha invisível, uma linha abissal, que divide a realidade em duas partes. De um lado, na zona visível, está o conhecimento considerado válido, a ciência moderna, o direito, aquilo que é tido como universal e verdadeiro. Do outro lado da linha, na zona invisível, fica todo o resto, os saberes populares, indígenas, camponeses. E o ponto aqui é cruel. Esses conhecimentos do outro lado não são vistos como falsos. É pior. Eles são tratados como se nem existissem, como se fossem só crença, opinião, magia. O sistema simplesmente não os enxerga como conhecimento. E aqui tem um ponto fundamental, tá? O objetivo das epistemologias do Sul não é dizer que o conhecimento do Sul é melhor, que a gente tem que jogar fora o do Norte. A questão é outra. É desmontar a hierarquia de poder entre eles. É lutar pelo que se chama de justiça cognitiva. Um mundo onde diferentes formas de saber possam conversar de igual para igual, sem que uma anule a outra. Bom, a gente passou pela crise na universidade, pelo desafio da tecnologia e por essa crítica profunda sobre o que é conhecimento. Agora, chegou a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça e tentar desenhar uma visão do professor do futuro. Então, esse professor reinventado é uma mistura de tudo isso. Primeiro, ele precisa ser apoiado institucionalmente, valorizado pelo seu ensino, não só pela pesquisa. Segundo, ele é um mediador crítico que guia os estudantes nesse mundo de informação. Terceiro, ele tem base teórica, ou seja, ele une a reflexão da prática com o conhecimento científico da educação. E por último, e talvez o mais transformador, ele é um defensor da justiça cognitiva, alguém que ativamente tenta cruzar aquela linha abissal e trazer para a sala de aula os saberes que foram invisibilizados. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente levar para casa. Uma pergunta baseada em tudo isso. Se todo conhecimento tem uma origem, uma geografia, não só de lugar, mas de poder, de experiência, qual é o mapa que as nossas escolas e universidades estão, de fato, usando para guiar as próximas gerações? A resposta para essa pergunta pode definir o futuro da educação.